Fala galera, estamos aqui no estúdio motorsport.com na arquibancada Porto GP de São Paulo de 2025, abordando, claro, a história deste templo sagrado do automobilismo mundial, que é o Autódromo de Interlagos, Fórmula 1, como a joia da coroa, mas enfim, todo o retrospecto que há aqui nessa pista. Aqui temos hoje Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN comigo, e ninguém mais, ninguém menos que Geraldo Rodrigues, são os maiores managers aí do automobilismo nacional e internacional, projetando o Brasil mundo afora. Geraldo, prazer tê-lo conosco, vamos bater um papo sobre a sua história e demais aspectos aqui no entorno do GP de São Paulo. Obrigado, Carlinhos, obrigado, bom estar com o Felipe também, que sempre faz perguntas duras de responder. É um prazer estar aqui, você sempre fazendo surpresa para mim. E muito legal essa área da Porto, fiquei impressionado. Você sabe quando a gente trabalha com a Fórmula 1? É isso, a gente fica ali no paddock, né? Fica no paddock que a gente vê só o fundo do box e a porta da cozinha. Então, aí os caras ligam e falam, como é que foi o Lando? É isso. Não sei. Como é que foi a classificação? Não sei. Você tá ou não tá aí? Não tá aí. Você tá fazendo o que aí, então? Puta, não para. Conversa com outro, para. Então nunca a gente vai ver. Esse ano eu tive a oportunidade de fazer a visita técnica, quarta-feira, com um cliente nosso, e aí eu consegui ver como é que são os camarotes aqui, tem várias áreas, né? Eu fiquei impressionado, cara. Eu também. Eu nem conhecia o túnel. Seu túnel tem, né? De repente o cara tá indo embora, eu falei, peraí, onde você tá me levando? Túnel. Você falou, túnel no... sequestrando. Eu falei, cara, me sequestrando. Conheci agora também. Incrível. Então, primeiro a organização do Grande Prêmio, né? Toda a equipe da IMM, né? O Alan, que já fomos sócios no passado no projeto da XYZ, um cara sensacional, um mega líder, tem feito um trabalho muito bacana. E a Porto sensacional, né, cara? Isso aqui é um oásis no meio do calor, muito legal. É isso. Parabéns. Você falou que eu faço perguntas difíceis, mas a primeira é fácil. Como você aguenta, Geraldo? Porque você tá nessa, tá jovem, tá inteiraço, mas não é um garotinho. Eu olho no Instagram, um cara no Marrocos. Aí depois em Charlotte. É asfalto, é duna. Ô, Geraldo, qual o segredo? Austin, né? Austin. Aí vai a volta, que foi Campo Grande. Não, primeiro eu passei para ver minha neta, a Cecília, que tá fazendo 6 meses, que mora em Atlanta com a minha filha, Marina. E aí voltei, cheguei, achei que ia ter um fim de semana off. E para minha surpresa, o pessoal falou, bom, amanhã que horas eu passo na sua casa? Eu, pra quê? Campo Grande. Aí fomos para Campo Grande. E assim, isso, minha vida inteira foi assim, né, Felipe? Não tem como, a gente trabalha no dia que as pessoas se divertem, né? A gente trabalha de fim de semana e trabalha nos outros também. Até encontrei a Andrea Simi, que hoje trabalha na organização do Grande Prêmio. A Andrea tem uma história bacana, porque ela era minha cliente, né? Era nosso cliente. Ela era a Petrobras na época. E eu convidei para a Andrea sair, vir para o lado de cá do muro e começar a atender e trabalhar. E ela, conversando com um grupo de pessoas, ela falou, olha, esse foi o melhor chefe que eu já tive. Mas vou te falar uma coisa, a gente trabalhava domingo, mas segunda-feira tinha que estar lá na reunião. Não então, vem enforcar, não. Não tem enforcar. E eu faço isso também, sabe? Eu não consigo. Vai chegar segunda-feira, você acha que eu vou ficar em casa? Não. Tá bom, vou acordar às 9 e vou acordar às 7, mas eu vou estar pro escritório e pegando todo o rescaldo do final de semana, né? Então é bem dinâmica a nossa vida. Campo Grande foi estoque, né? Agora, Interlagos, quantos anos batendo ponto aqui já, Geraldo? Minha primeira corrida aqui, eu trabalhei no portão de verificador de credencial, que eram umas credenciais de papel, 1980. Ô, louco. Foi a primeira vez que eu trabalhei num grande prêmio. Mas nem imaginava que ia ser manager, nem imaginava que ia ser nada. Era só para poder sentir o cheiro e estar perto. E assim, naquela época era uma maravilha, né? Uma máquina de xerox colorida, você convidava a família inteira. Era um barbantinho, sabe? E ela era tipo um sextavada, assim, sabe? A gente fazia credencial a família inteira. Conseguia uma, tava feito. Excelente. E qual foi a primeira aqui, já meio nesse paddock como empresário? Qual a primeira memória, assim? A primeira foi com o Rubinho, né? 93 ou 94? Quando foi o ano que o Rubinho começou? 93. Então foi em 93. A gente foi a primeira na África do Sul. Eu sou péssimo, você já me conhece, sabe que eu sou péssimo pra Eu também data. sou, mas quando eu perguntei, é que eu nem imaginava você já com o Rubinho no primeiro ano dele aqui. E na verdade eu comecei a trabalhar com o Rubinho na Fórmula 3000 já. Ele estava terminando a Fórmula 3000 pela Baroni Rampante. Foi ali, eu não era manager dele, eu fazia captação de patrocínio só. Só que daí nós fomos para Macau.
que tinha coisa de Fórmula 3. Claro. Então ele, mesmo na Fórmula 3000, que é a Fórmula 2 de hoje, ele foi para Macau. E aí foi muito legal, uma experiência incrível, assim. Eu tenho foto sentado no barco, né? Porque você chega, você pousa em Hong Kong e você pega aquele aircraft ou airboat, não sei, aquele barco que tem ar embaixo, aquelas Hoverboard. alguma coisa assim. E aí eu tenho sentado Rubinho, David Coulthard, Judy Ferran, Osvaldo Negri, tudo na mesma poltrona, que é aquele barcão largo. Eu tenho essa foto ainda, eu tenho que até escanear para guardar um dia para o livro, porque se um dia eu for fazer um livro. Então foi muito legal. Eu fui para Macau. Quando eu voltei de Macau, daí o pai do Rubinho falou: meu, você quer mesmo trabalhar com isso? O Rubinho adorou você. Você não quer trabalhar com a gente? Daí eu falei, eu fui para casa, eu era recém-casado. Falei para minha esposa, acho que eu já até contei isso no Motorsport uma vez, mas falei, pode ser uma mudança da nossa vida para coisa muito boa, mas também pode ser para muito difícil, porque eu vou estar muito ausente. E ela já estava grávida da Marina, e depois ela praticamente criou a Marina e o Dani sozinha, né? Eu não vi eles crescerem, porque era muita viagem, Fórmula 1. É como no caso do Lucas Moraes agora. O Lucas, ele dava trabalho no bom sentido, né? Profissionalmente falando. Mas depois que ele se tornou campeão do mundo, você não sabe, cara, não para. É desde ele quer a sapatilha cinza ou a preta. E sou eu que tenho que ver se a sapatilha vai ser cinza ou preta, sabe? Ele tem 40 minutos para dar uma entrevista. Então, voltou a ser como era a Fórmula 1. Eu estou muito mais ocupado tendo preocupação, e também por estar numa equipe melhor agora, que é muito mais estruturada, exige muito mais de você. Então, daí, quando eu comecei com o Rubinho na África do Sul, eu já estava ali como o manager dele, né? Foi uma coisa até muito legal, porque como a patrocinadora era a Sasol, que é South Africa Oil. A gente foi antes. Eu encontrei o Ivan Capelli ontem, o Ivan era o outro piloto da Jordan. É um querido, né? E a gente começou a lembrar daquele fim de semana que a gente foi para lá, ficamos numa piscina. A África do Sul ainda era meio complicado, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Kyalami 93. Isso. Donington 93, você tava? Hã? Donington 93, você tava, meu? Tava, lógico que tava. Aí foi... Prova icônica. Não. Do Rubinho e do Senna. Você não tá entendendo. Vamos contar. Conta Vamos aí. nós com mais uma história. Cara, o Rubinho tinha andado bem, mas é aquela história, né? Aquela puta chuva e tal. E Donington tem uma arquibancada, você tem a reta assim, né? Você tem a curva de entrada da reta, uma reta, e tem uma arquibancada que ela não é paralela à pista. É como se fosse o antigo tobogã do Pacaembu. Ficava meio enviesada. Então eu tô lá no grid e tal, beleza, puta chuva e tal. Bom, larga. Eu corri para essa arquibancada e subi, porque na beirada da arquibancada você conseguia ver o hairpin lá de trás. Pra ver, eu adoro ver carro correr, né? Quando a gente consegue é uma delícia, né? Eu subi, vou tirar a arquibancada. Quando eu olho, já tinham passado alguns carros. Nada do Rubinho, eu falei, puta merda, mas ficou na primeira volta. Quando eu olho pra frente, passou o Ayrton em quarto e o Rubinho em sexto. Falei, aquela corrida o Rubinho fez muito parecido do que o Senna fez. Eu sempre, Geraldo, eu sempre brinco, porque essa é uma volta invisível, não tem imagem. Sim. Que é uma das coisas que, se eu pudesse brincar de reconstituir, seria a volta do Rubinho. A primeira, que falam da do Senna, mas a primeira, que é incrível, óbvio, mas a do Rubinho não tem registro, e é incrível. Sinceramente falando, eu posso estar enganado, porque às vezes minha memória falha, mas o Rubinho ganhou mais posições na primeira volta do que o próprio Ayrton. Porque o Rubinho acho que largou assim... 14, eu acho. 14 e ele passou em sexto, sabe assim? Aquele negócio que eu falei... eu me arrepio de lembrar. Aí eu, que demais. Bom, vai. Última volta, né? Vai. Eu já tava no muro vibrando. Essa foi uma das corridas que eu aprendi que eu nunca mais vibro até o piloto passar, sabe? Só termina quando acaba. Falta de gasolina. O motor naquela época era um motor Yamaha que consumia muito. E aí, na última volta, o Rubinho ficou. Mas, com certeza, foi uma memória incrível, assim, deu pra realmente... Eu senti que, o Rubinho tinha um futuro gigantesco na frente, né? Essa largada dele voltou à tona recentemente, acho que em 2020, por conta de uma largada também daquelas que o cara escala o pelotão todo, que foi do Kimi Raikkonen, e aí voltou
Donington 93 a baila por causa do Senna e do Rubinho. Diga. É, o 12º, eu falei 14º, 12º. Muito bom. Nada como o IA para ajudar. O meu ainda é o Google. Eu ainda fui mais de Google. Ô Gê, vamos lá. Interlagos virou essa coisa grandiosa, a gente citou até dos espaços de ativação. Esse ano, o que você já viu por aqui? Eu sei que você tem uma boa relação com o Lando Norris, tem esse embate Norris e Piastri, tem a questão da Ferrari, o Hamilton, tem um Bortoleto fazendo a alegria de uma torcida brasileira. Como é que você está achando esse momento da Fórmula 1, Gê? Bom, eu acho que a Fórmula 1 puxou o automobilismo em geral, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas assim, uma tracionada, como a gente fala, né? O esporte deu uma tracionada e subiu assim, impressionante. Eu nunca tinha visto dessa forma. Porque você sabe, né? Fórmula 1 tem altos e baixos, tem aquele, né? Às vezes, principalmente depois, no Brasil, depois da morte do Ayrton. Mas é incrível, cara. Todo mundo quer vir. As meninas que não ligavam, querem vir, querem conhecer. Filhas de amigos. Antigamente o amigo ligava, pode levar meu filho, eu quero ir com meu filho. Agora não, é minha filha. Né? Ela sabe o nome. De todos. Então tá um momento muito bom. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso no Brasil também. Porque as empresas estão realmente agora voltando a investir no automobilismo. Não é mais aquela história de, pelo amor de Deus, me patrocine. Sim, ativação. Então você tem categorias hoje como Stock Car, que é super profissional, como a NASCAR, que está crescendo e também tem um apelo por ser NASCAR, né? Então, assim, eu acho que o automobilismo como um todo está num momento muito, muito bom. E do ponto de vista de estrutura, o Autódromo de Interlagos cada vez mais se forçando até para fazer ativações outras com shows e tudo mais. A gente sempre fica na expectativa para cada ano o GP de São Paulo ter cada vez mais espaços para receber um pouco como esse aqui. Como é que tá aí esse período da Fórmula 1 2025? Para vocês falou a ida para Austin também para assistir a corrida por lá. Tem sido um ano bem movimentado, né, Gino? Sim, bem movimentado e gostoso de assistir de novo, né? Porque realmente não é mais aquela história de fez a pole e vai ganhar a corrida, né? Pelo contrário. Que era um negócio chato, né? Você fala, o Max fez a pole e pronto. Não, agora Max fez a segundo, quem será que vai ganhar? Será que é o Piastri? Será que é o Lando? Será que o Leclerc nessa aqui? Então tá gostoso, eu acho que essa competitividade que a Fórmula 1 voltou a ter é muito legal. Legal ver equipes crescendo, voltando. A própria McLaren que nesses últimos anos saiu do nada, né, de uma equipe que tinha perdido o rumo para estar onde está, de uma Williams também, né, que depois da saída do Frank e tal, ela só foi para baixo, está voltando, tem uma estrutura, pessoas muito, muito boas estão trabalhando na Williams hoje. Eu acho que a Williams tem um futuro bem bacana. Então assim, hoje está gostoso de assistir Fórmula 1, sabe? Voltou a estar gostoso. Até um ano atrás era mais gostoso de assistir jogo do Palmeiras. Mas agora... Agora ninguém segura, né, cara? Agora não tem nem o que falar, Carlos Costa. Ele é santista, e o Palmeiras mandou um 2-0 na semana do Grande Prêmio de São Paulo no Santos. Você cruzou uma linha perigosa em relação ao Carlos Costa. A sensação de você dormir e acordar líder, perder e ser líder, ganhar e ser líder é uma coisa gostosa. Você não sentir. Vamos voltar para Fórmula 1. Fórmula 1 é nosso assunto. Gê, você já sentou na mesa de negociação com grandes homens. Isso a gente já conversou várias vezes pontualmente, mas eu vou fazer um ping-pong com você. Eu vou falar um nome, inclusive já no final, a última pergunta da entrevista vai ser, eu devia ter mandado essa antes para você pensar, mas já vou falar para... História de Interlagos. Alguma história legal. Alguma legal de Interlagos. Então assim, vai pensando. Que nem precisa ser de Fórmula 1, mas se for, legal. Mas vamos lá. Eu vou falar chefe de equipe e você fala meio que a personalidade. Talvez alguns você conheça mais, outros menos, mas vamos lá. Eddie Jordan. Um cara que eu só posso agradecer. É um cara que todo mundo falava que ele era enrolado. Nunca deixou de cumprir nada comigo. Nada, zero. Ele criou meu apelido, né? Jerônimo. O Peter Bayer agora me chama de Jerônimo, porque ele lembra daquela época. Então, e assim, comigo ele foi sensacional. Eu acho que o ano que a gente conseguiu levar bastante patrocínio, aconteceu aquela história, né? Que ele chegou para mim no meio do ano e falou, olha, você ajudou muito a equipe, o que você quer? Falei, cara, você me pagou tudo em ordem, não tem problema, o Rubinho tá recebendo em ordem, não tem problema. Mas o que você quer, cara? Tem que fazer alguma coisa. Eu quero dirigir o Fórmula 1. 94, isso. Aí ele falou, tá bom, deixa eu pensar. Na outra corrida ele veio e falou, traz essas coisas para Silverstone. Eu falei, você vai aprontar alguma, né?
vai pôr uma tonka para eu dirigir, vai pôr um jumento, que é de Jorge, irlandês, né? Cara, chego lá na quinta-feira, tô lá, tá, o chefe mecânico do Rubinho, que hoje é diretor da Aston Martin, o Andy, ele chegou e falou, hey G, let's do your seat, vamos fazer seu assento. O Andy Stevens. Andy Stevens. Ele era o mecânico do carro do Rubinho. Legal. Aí eu falei, are you serious? Yeah, let's go. Aí fizeram o meu banco na quinta-feira e na segunda-feira, depois do Grande Prêmio, foi quando eu dirigi o carro. Então o Ed Jordan, para mim, sinto muita falta dele, era um bom amigo e muito bom de tratar, sabe? É humano, tinha coração, não era só money talks. Jack Stewart. Um gentleman, ele salvou a minha carreira e a do Rubinho, né? Porque a Jordan, depois do desgaste que o Rubinho teve por ter um piloto irlandês na equipe, que andava bem, mas não é que era melhor que ele, andava bem porque ele tinha muita experiência com os pneus e o Rubinho não aceitava isso. Ele, para classificação, ele usava muito bem, ele tinha muita milhagem. O Irvine. O Irvine era piloto de teste da Bridgestone e virou piloto da Fórmula 1. E o Rubinho não entendia, moleque ainda, jovem, né, adolescente ainda, com aquela cabeça de... não entendia muito isso e isso começou a ter um desgaste do Rubinho com a equipe como um todo. Afinal de contas, o Gary Anderson era irlandês, é irlandês também, o Ed Jordan é irlandês. E ele começar, sabe? Então, chegou no final daquela temporada, o Ed Jordan não quis renovar com a gente. E aí a gente estava num momento delicado, sabe? Não era fácil. Aí, por sorte... bom, a gente está falando dos chefes de equipe, não quero ir longe em outras histórias, mas a gente, graças ao Jack Stewart, depois um dia eu conto se vocês quiserem saber, graças ao Jack. E eu falei para ele, num jantar antes dele tomar essa decisão, falei, o Rubinho precisa de um mentor. O Rubinho respeita muito pouca gente. E você, eu tenho certeza que ele vai respeitar. E foi o que aconteceu, virou a carreira dele, graças a Deus, dali ele, né, alavancou, fizemos um contrato de 3 anos naquela época, muito bom, garantindo várias coisas, financeiramente muito bom. E graças a Deus, ali virou a página do Rubinho, uma página que estava o livro que estava quase para se fechar, abriu ainda com várias páginas para virar. Contato longo também. Vamos lembrando, o Ron Dennis. Então, o Ron foi assim, a primeira vez que eu fui conversar com o Ron, eu estava no Japão, e aí tinha um senhor que era manager, que eu já contei para vocês alguma vez dele, o John Hogan, e ele chegou para mim, ele era muito engraçado, ele era um inglês já de idade, assim, já tinha na época a minha idade ou mais, e ele pedia para eu trazer Guaraná e pedras semi-preciosas do Brasil. Guaraná para ele e as pedras semi-preciosas para ele dar para as namoradas. E ele, cachaceiro, uiscão, tava sempre... Aí ele chegou para mim, o Ron quer falar com você. Eu falei, sério? Hoje às 5 você vai lá em cima no hospital da Marlboro, que ele vai lá conversar com você. Eu falei, puta, John, o que eu faço? Aí ele falou para mim, be yourself. Seja você. Isso serviu para minha vida inteira. Então eu sentei para falar com o Ron, minha perna batia na mesa quase. E daquela conversa partiu toda a história do Rubinho e tudo mais. A gente teve aquela história de ir lá na McLaren e tudo mais. Mas assim, ele nem olhava para minha cara quando ele falava comigo. O Ron Dennis. Eu aqui, ele fazia assim... estamos pensando, a gente acha que o Rubens pode ser um piloto McLaren. Assim, tipo, defequei para você. Né? Sim. E depois de muitos anos, a gente se tornou até próximo de não só trocar celular na época, telefone, de me convidar para jantar na casa dele. E daí para frente foi muito bom. Eu era consultor daí da Philip Morris, então todo o jogo... Mas assim, era um cara muito difícil de negociar, ele trucava muito, sabe? Ele era muito... do jeito dele, e se não quiser, não tem outro jeito para conversar. Então nunca foi meu amigo. Sim. Nunca. Mas eu acho que a gente conseguiu mudar a impressão que ele tinha dos brasileiros e da postura de negociar. Então era um cara assim, que eu sempre respeitei, mas nunca foi friendly. Não é um cara que eu convidaria para jantar. Ele me convidou porque ele tinha algum interesse, senão eu não teria convidado. E Jean Todt, você convidaria para jantar? Sim. O Jean Todt foi um cara muito bacana, porque o que aconteceu? Teve uma passagem que eles já queriam levar o Rubinho. Logo depois que o Ayrton morreu, o Jean Todt me chamou e já queriam levar o Rubinho para a Ferrari. E eu falei para o Jean Todt uma coisa que
Não sei se eu me arrependo, mas eu acho que não. Eu falei, Jean, Rubinho não está pronto para sentar na Ferrari. Ele acabou de... Todo o Brasil está olhando para ele como o novo Ayrton Senna. Ele é muito jovem e eu acho que sentar na Ferrari agora pode comprometer o futuro dele. Porque sentou lá, win ou wall, né? Ou tchau, né? E aí foi assim que ele escolheu o Ed Irvine. Por incrível que pareça, tanto que o Ed Irvine brinca comigo até hoje, ele me chama de, eu já falei para vocês, Sugar Monster, dos sucrilhos. Porque fui eu a primeira pessoa que falei do Ed Irvine pro Ron Dennis, não trabalhava com ele, porque o Ed é um cara completamente diferente do Rubinho. Ele tem o botão do Dennis ligado o tempo todo, então um cara que vai sentar do lado do Schumacher, ele não vai se importar. Pode pôr a rainha da Inglaterra que ele não vai se importar. Ele é desbochado e é rápido pra cacete. E acabou que o Irvine foi pra lá. Mas o Jean criou com essa minha postura, né, uma forma de me tratar, de me respeitar e de se relacionar. Depois o Nicolas começou a ser manager. Sim. Várias vezes eu conversei com o Nicolas, né, que ele era pequeno, né, quando eu comecei a falar com o Jean Todt, ele tinha 12 anos. Então, assim, sensacional. Ele esteve no Brasil numa coisa de Stock Car, assim, do cara lá longe me ver, vir na minha direção. É um cara que eu respeito muito. É um legend, esse cara. Por falar em legend, Frank Williams. Cara, esse aí, tirar o chapéu. Impressionante. Cara, assim, na época eu entrava na Williams para conversar pela cozinha. E o cozinheiro chamava Paul Edwards. E o Paul era o cara que fazia tudo pro Frank. Então o Frank tinha uma cadeira de roda que ele ficava... não era bem uma cadeira de roda, era como se fosse uma tábua que ele ficava preso e de pé. Sim. Então, aí o Paul, ele falava, Paul, faz isso, e o Paul ia lá, hey, G, Frank wants to talk to you, 5. E aí eu ia lá para falar com o Frank. Mas assim, o cara, um gentleman, um cara seríssimo nos comprometimentos, olho no olho, tipo, não vai dar. G, o que eu queria fazer, eu não vou fazer. Não vou poder fazer. Então, assim, respeito enorme por ele e é outro que eu não posso dizer que era meu amigo, mas era um cara que sempre que me via, parava e me cumprimentava e vice-versa, tá? É um cara assim, que eu aprendi muito. Uma vez ele até ligou para mim, foi engraçado, eu estava nos Estados Unidos na corrida com o Tony, ele liga, e eu estava no speakerphone do carro, e eu falei, como é que esse cara me ligou? E ele sozinho liga, não é que entrou a secretária, Mr. Williams quer falar com você. Hey, G, Frank. Parei o carro no acostamento, assim, né? E incrível. E eu, dos lendários, pro bem, pro mal, da minha lista de cabeça, só lembro de mais um, que a gente nem preparou isso. Tem um que tem a ver com Interlagos. O que eu ia falar era do Flávio Briatore. Bom, ele tá aí de volta, né? Tá. Quando ele me viu, porque ele tá na Alpine, onde eu tenho uma relação hoje, né? A gente ajuda a Alpine na parte comercial e nessa corrida também nós estamos ajudando toda a parte de logística dos pilotos, do Gasly e do Franco. De carro blindado, helicóptero, essas coisas, porque os caras caem na mão de um monte de gente que custa 5, cobra 15, né? Então, o Daniel, meu filho, bem próximo do manager do Colapinto, do Lando, e aí o Lando apresentou pro Gasly, acabou que aí ele tá fazendo ajuda para uns 8 pilotos esse fim de semana. E o Flávio voltou para Alpine. E quando ele me viu, a primeira coisa que ele viu, ele na frente então, ei, Favela, o que você tá fazendo aqui? Ele me chama de Favela, né? Eu falei, ô máfia, quanto tempo? Só que o Flávio hoje em dia tá bem debilitado, né? Tá bem, assim, não digo que ele tá doente, mas a doença estragou ele bastante. Mas ele era um cara assim, sempre mafioso no sentido de, se é para dirigir aqui, vamos sentar para conversar, quero um pedaço. E continua, né? Jack Doohan, agora ele é o empresário Jack Doohan. O Colapinto tem manager, mas o manager dele que aparece é o Flávio, que ele tira uma fatia. Então, assim, ele é um mafioso. Você quer entrar ali, você vai ter que comer na mão dele em algum momento, entendeu? Queria perguntar, a gente tá em Interlagos, Bernie Ecclestone, algum caos aí com o Bernie? Bom, muito legal. Hoje a gente se encontrou, a esposa dele, a Fabiana, é uma pessoa que eu respeito muito, que me ajudou agora nesse final de semana com um problema que só uma pessoa como a Fabiana ou como o Bernie podiam ajudar a resolver. Não vem ao caso, porque é uma coisa de patrocinador, não é nada com piloto. E
ele parou, veio, né, ele vinha vindo, eu fui na direção dele, aí ele, e aí, como você tá? Eu falei, obrigado, Fabiana foi fantástica e tal. Ele falou, Di, nosso tempo era diferente, né? Shake hands, sempre valeu. Eu falei, Mr. E, já era. Né, Mr. E, mudou muito. Infelizmente, mudou muito. Então, assim, comigo ele sempre foi... O que eu tinha que tomar cuidado com o Bernie? Eu não podia chegar pro Bernie perguntando. Não podia falar, vou falar na Brabham ou vou falar na Tyrrell ou vou falar na Lotus? Porque daí ele falava, vai falar na Lotus. Ferrou. Eu não podia falar na Brabham. Esquece. Sim. Então eu aprendi isso com o tempo, que eu não falava para ele o que fazer ou pedir conselho, e sim o que eu já tinha feito e se ele podia ajudar. Então eu já fui na Lotus, já fui na Brabham, já fui ali. Você pode me ajudar aqui com isso? Pode? E ele ajudou muita gente. Eu encontrei o Ricardo Rossetti aí também, e ele parou para falar com o Bernie, também ajudou o Ricardo Rossetti, como ele já ajudou o Bortoleto, como ele ajuda todo mundo. Por isso que ele era um líder nato. Ele não era líder por medo, ele era líder por admiração. Valeu. O Stefano também, o Domenicano é também assim. Me chama de fratello, é um amigo. Também é um cara que as pessoas respeitam muito, então ele não tem medo dele. Mas o Bernie é aquele cara que ajudou o Ron Dennis, né? Ele ajudou o Frank Williams, não só os pilotos. Então, para sempre, ele não tá mais na Fórmula 1, mas ele ainda tá na Fórmula 1. E quando chegou o Bernie Ecclestone aqui no GP de São Paulo de 2025, eu vi o Bernie chegando, é um impacto, sabe? A figura e a presença do Cardola britânico. Geraldo, queria te agradecer demais, sempre legal bater esse papo contigo sobre Fórmula 1, automobilismo, enfim, você sabe que a gente vai correr atrás de você para novas entrevistas, sempre que for possível aqui para comportar sua nossa agenda, mas enfim, valeu demais. Não, muito obrigado. Como eu falei para vocês, né, eu já estou numa fase da minha vida que eu faço as coisas que eu gosto, trabalho com os pilotos que eu gosto, vou nos podcasts que eu gosto. Falo. Lógico que nem todos que trabalham no podcast eu gosto, mas Coitado do cara. não, mas assim, tô num momento tô num momento que eu tento retribuir para o automobilismo tudo que o automobilismo me deu, né? Então, graças a Deus, tô aqui, tô com saúde, enquanto eu tiver eu vou continuar fazendo. E vocês sempre é um prazer quando eu venho aqui. É um dia louco para mim. A produtora de vocês estava lá correndo atrás de mim. Coitada. Porque é um dia que todo mundo... Claro. E eu mesmo aqui, se vazou eu no celular, é coisa até do... A gente já tem treino, ele tem que voltar pro paddock. Então, é a logística, gente. Não, mas com certeza eu não pude deixar de estar aqui. É um prazer sempre. Podem contar comigo. You got a friend, como falava nosso amigo James Taylor. Prazer é tudo nosso, filho. Felipe, valeu demais também. Ó, galera, mais uma entrevista especialíssima aqui no Estúdio Motorsport, na Arquibancada Porto. Dê o like e ative a notificação para receber o alerta de conteúdos como esse e muito mais. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.